Opa pessoal, tudo bom? Hoje vamos ter uma aula sobre if, comando if e os seus tipos. Temos o tipo simples, o tipo composto e o tipo encadeado. Essa é uma aula teórica, né? E vamos apresentar os conceitos de Python, vamos mostrar, na verdade, eu vou mostrar sobre os conceitos de Python e, e mostrar a sua implementação da estrutura if e, e como aplicar, né? Como aplicar o if, o elif, o else, comandos esses que são principais na estrutura de decisão, porque o if é uma estrutura de decisão, de uma tomada de decisão. Então vamos começar aqui. Aqui nessa aula nós vamos aprender as características de comando if simples, comando if composto, comando if encadeado. Vamos lá. Comando if. Comando if ele é usado na necessidade de alguma decisão, de você decidir algum caminho. E com isso nós usamos o teste booleano, o resultado booleano, que é chamado também de comando de decisão. Vamos lá para os tipos de diferenças. Temos três tipos, né? Os três tipos que eu acabei de falar. E as principais diferenças entre eles são as quantidades de testes que vão ser feitos na execução. E aí temos alguns que são feitos com presença e outros que não são com presença, tipo o bloco falso. Na hora que ele não vai estar, não vai aparecer, não vai existir, como no simples. E tem hora que ele vai aparecer mais de duas vezes, três vezes. E tem hora que ele só aparece uma vez. Aí no simples, ele vai ser composto por um único bloco de verdade e o bloco de falso não existe. No composto, vai ter um bloco de verdade e um bloco falso. E no encadeado vai ter vários blocos de verdade e falso. E também conta com o recurso elif, que é para alinhar os blocos, para poder ter uma organização maior na hora de organizar esses tipos. Aqui temos um fluxograma genérico. Aqui nós fazemos o teste. O teste é o verdadeiro. Ele é o bloco de verdade. Então, quando ele dá falso, ele tende a voltar ao teste inicial. Então é tipo, aqui temos o teste. Aí nesse teste, nós fazemos a execução do programa. Nós fazemos a execução do programa e aí verificamos se ele é verdade ou é falso. Se for falso, ele vai continuar rodando. Se for verdade, ele vai ter um fim. Ele vai executar, ele vai printar alguma coisa na tela e vai parar. Esse é o if simples, né? Em fluxograma. Agora vamos mostrar em código. Por exemplo, aqui em código de quando o usuário digita um número, aí se ele for zero, vai imprimir a mensagem o número é zero. Como nós vemos aqui no código, ele pode dar entrada em um número, aí vai ler esse número, vai de variável para um número, aí depois ele faz o teste aqui no if, aí se essa variável que virou número, ele vai
acabar comparando, porque essas duas atribuições é chamada de comparação. Então ele vai comparar com 0, e aí se esse número for 0, aí ele vai, beleza, tá ok, então é verdadeiro. E aí ele vai printar na tela que é verdadeiro. Se não, aqui é a mesma coisa, que ele vai colocar 0, e aí quando ele entrar com um número, ele vai entrar dentro do if, e aí vai comparar com 0 e vai mostrar o número é 0. Aí se for diferente, se o número não for 0, ele não vai mostrar nada. Ó, ele entra com 23.78, aí ele transforma de variável para número, aí o if faz o teste deste número e compara com 0. Ele é diferente de 0. Beleza. Aí ele não imprime nada. Por quê? Porque está dando inválido a entrada. A entrada está dando inválido. Ele está digitando o número errado, um número que não é 0. Então, tipo, em hipótese alguma, o programa o if vai deixar passar isso, vai printar isso. Aí temos o if composto, que quando o teste é verdadeiro, o bloco de comando verdade vai ser executado até o fim do if. E quando é falso, é feita a execução do bloco falso, que vai seguir a execução do programa, passando o comando para o subsequente ao if, que vai ser o falso, vai mostrar esse número é falso, esse número não é 0, esse número não está correto, sabe? Aqui mostramos em código, ó, quando é digitado quando o usuário digita um número, se esse for 0, vai imprimir o número 0. Se não, temos a implementação do if composto else, que vai ser esse tipo de comando que vai aplicar a negativa do if. Vai mostrar, vai printar na tela que o número não é 0. Aí se ele for fazer diferente, vai mostrar que o número não é 0. Então, dependendo do número que coloque, pode ser verdadeiro ou falso. Aí se for falso, ele pula para o else, ele faz o teste no if, número comparado a 0. Aí se for falso, ele pula para o else. Aí o else faz o teste. Na verdade o else, ele não faz o else, ele imprime direto. Ele imprime que o número não é 0. Ele já faz o negativo direto. Claro que você poderia colocar um número, o número não é esse número. Você pode mudar. Pode colocar outra coisa aqui no print, para ele imprimir outro tipo de mensagem. Aqui temos uma entrada válida do anterior, que ele coloca o número 0, lê o número, vira variável, então já é variável, vira número, depois entra no if, entra no comando if, aí ele faz a estrutura, que é número comparado a 0, vai printar o número é 0. Aí ele
printou o número é zero. Aí se não fosse, ia pro else. E printava o número é zero. Mas como aqui ele digitou zero, então vai cair na primeira condição. Na primeira condição de if. E aí vai printar a tela que o número é zero. Outro exemplo aqui. Agora com else, ele digitou o usuário, né? Digitou o número 24, virou número. O if fez a condição, percebeu que é falso, pulou para o else, e aí o else printou o número não é zero. Aqui vamos para o if encadeado. Fazemos dois testes aqui. Para o teste verdadeiro, ele executa o bloco verdadeiro e dá fim ao if, dá fim à tomada de decisão. Porque se deu o bloco verdade, ele dá fim à tomada de decisão. Aí o elif, ele vai servir para criar outro teste. Ele vai criar outra condição. Ele vai criar um teste, uma outra condição de verdade ou falso. E aí, se for verdadeiro, ele dá o fim no if. Mas se for falso, ele vai para o bloco falso e vai executar que o comando é falso no fim do if. Aqui temos em código mostrando que o número, o próprio usuário digita um número, aí ele imprime o zero, aí vamos acompanhar direitinho aqui. Ele já resumiu a coisa aqui, colocou para ali e deu a entrada no número do usuário. O usuário coloca o número e aí vai primeira condição, if. Sempre if tem que estar em primeira condição. Se for o contrário, se você começar com elif ou else, não vai funcionar, o programa vai bugar. Então por isso não pode essa tomada de decisão tem que começar com if. Então vamos lá. Aí beleza. Se for zero, vai printar zero. Vai comparar o número com um zero, vai printar zero. Aí vamos para elif. Elif, ele vai dar um senão. Ele vai dar um a mais. Tipo, beleza. Se não é zero, vamos fazer outra condição aqui. Outra condição. Para fazer a condição se ele quer descobrir se o número é par ou ímpar. Aí o elif, que vai fazer essa condição contrária, e ele quer descobrir se esse número, a divisão desse número, é restante de 2 para comparar com 0. Porque se não for restante de 2, se a divisão desse número que o usuário colocar não for o resto desse número não for 2, ele não vai conseguir comparar com 0. Mas se for o restante 2, aí ele vai imprimir o número a par. Se não for, aí ele vai pro else. Ele faz. Aqui ele entra no outro teste, aqui no elif. Ele faz o teste de verdadeiro ou falso. Aí se deu verdadeiro, o número é par, ele vai printar par. Caso o restante da divisão desse número for 0. Aí tem o else.
Aí o else ele vai ser o contrário do elif. Ele já vai printar que o número é ímpar, porque se não for restante de 2, se o número não for par, não for restante de 2, não for divisível por 2, aí ele já vai pular o comando pro else, que vai printar o número ímpar. Porque qualquer número que não for divisível, que não ter o resto 2, aí ele vai ser par. Vamos ver outros exemplos aqui. Aqui o usuário digitou 0, entrou na condição if e comparou com o 0. O teste deu verdadeiro, o número é 0. Aqui outro exemplo. Ele digitou 27. 27 divisível por quanto? Por 3. E aí o restante dele vai ser 3. Então, aqui na condição do if, ele vai dar falso. Porque ele não é comparável a 0. Não está comparando com 0 e deu falso. Aí foi pro elif, viu que o restante que não é divisível por 2, que o resto dele não deu 2, então o número deu falso. O número par deu falso. O número não é par. Então, essa condição também, elif, deu falso. Aí ele pulou pro else e printou o número ímpar. Aí temos outro exemplo aqui de 324, que ele foi na condição do if primeiro, comparou com 0, não é 0, e já deu falso. Aí deu elif, foi para a condição elif. Nesse número, aí 324 é restante de 2, dividindo 324, o restante deu 2, e comparando ele com 0, é verdadeiro, porque o restante dele é 2, e todo número restante com 2 é número par. E aí ele printa na tela que é par. E é isso. Muito obrigado aí por assistir. Esses foram os conceitos de if. Se quiser ver os outros vídeos do canal, fica à vontade. Curte aí, comenta, se inscreve no canal. E muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde.